Shalom! Estamos aqui mais uma vez no momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da reflexão de hoje é a continuação da reflexão anterior, que é: quem não é batizado será salvo? Nós vimos na reflexão anterior os ensinos de Jesus e do apóstolo Paulo sobre este tema, e abordando se serão salvos aqueles que não se batizam. E se você não viu a reflexão anterior, eu recomendo que você veja. Na reflexão de hoje, vamos dar prosseguimento a este tema, buscando esclarecer algumas formas de batismos praticadas pelas igrejas cristãs de um modo geral. No cristianismo, há pelo menos 3 formas de batismo utilizado pelas igrejas. Eu estou dizendo apenas 3 formas, porque tem gente inovando. Há informações de que tem igreja usando até toboágua para realizar batismo, o que eu acho uma banalização deste ato sagrado. Mas as 3 formas tradicionais do batismo são por aspersão, por efusão e também por imersão. O batismo por efusão ou afusão, conforme diz alguns, até infusão, é aquele onde a água é derramada sobre a cabeça do batizando. Esta forma de batismo é feita tradicionalmente pela igreja anglicana, e poucas outras igrejas utilizam este método. A outra forma de batismo é o batismo por aspersão, que é o ato de borrifar água com aspersório no batizando. Nesta forma, a água é borrifada, espalhada ou chuviscada sobre o batizando. Esta forma de batismo é adotado pela Igreja Católica e algumas outras igrejas surgidas com a reforma protestante, como as igrejas luteranas, as presbiterianas tradicionais, e as metodistas, entre outras igrejas. A outra forma de batismo é o batismo por imersão, que é o batismo feito onde o batizando é mergulhado na água cobrindo todo o seu corpo. Este método também é utilizado em várias igrejas no mundo e também aqui no Brasil. E no Brasil, esta forma de batismo é feita pela maioria das igrejas evangélicas. E o método que tem mais pessoas evangélicas batizadas também é este. E por quê? Porque esta forma de batismo é utilizada pelas 6 maiores denominações, igrejas brasileiras. Sobre estas 3 formas de batismo que mencionei, há entendimentos bem divergentes entre os próprios cristãos, e cada denominação tem a sua justificativa por adotar um destes métodos. Deixa eu abrir aqui um parênteses antes de prosseguir, para dizer o seguinte: nesta reflexão, eu não tenho como propósito criticar qualquer uma das 3 formas de batismo e nem levantar uma bandeira de detentor da verdade. Eu quero pensar junto com vocês o que parece ser mais provável, a forma de batismo praticada pela igreja primitiva, com base nas Sagradas Escrituras e também avaliando algumas palavras original que vão estar nestes textos, original do grego. Vamos então começarmos pelos textos bíblicos, e o primeiro lugar na Bíblia onde aparece esse termo batismo está registrado no livro de Mateus, capítulo 3, versos 5 e verso 6, onde fala do batismo feito pelo profeta João Batista, ali no tempo de Jesus. Ele foi o precursor de Jesus. O texto lá vai dizer o seguinte: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Neste texto é claro, e é muito claro, que João Batista
né, estava batizando as pessoas no Rio Jordão. Podemos ainda confirmar que as pessoas entravam dentro do rio para serem batizadas. E esta confirmação está registrada no capítulo 3 de Mateus, no verso 16, onde fala sobre o batismo de Jesus. Vejamos o que diz o texto. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Esta palavra aqui na tradução para o português figura como saiu da água, né? No grego, no original, este saiu é a palavra anabaino. E esta palavra, de acordo com a concordância bíblica Strong, ela aparece 81 vezes na Bíblia em 77 versos. Então veja que era uma palavra bastante utilizada. E os significados desta palavra, são, em primeiro lugar, acender, não no sentido de acender um fogo, mas no sentido de subir, como Cristo ascendeu aos céus. Tem o significado, então, aí, de uma forma mais específica, subir, elevar-se, escalar, ser sustentado e também surgir. Com base nestes significados da palavra original, não há como negar que Cristo entrou dentro do rio e depois, para sair da água, ele subiu ou escalou o lugar que dava acesso à terra seca. A questão levantada aqui por alguns é: nós concordamos que Cristo entrou na água lá no Rio Jordão para ser batizado, mas o texto não diz que ele foi mergulhado na água. Para esclarecer esta questão, vamos ver o significado da palavra batismo, que aparece não só na Bíblia, mas era uma palavra também comum, utilizada naquela época e também bem antes da era cristã. O batismo no grego é a palavra baptismo, e ele tem alguns significados, vou citar aqui. Um deles é lavar-se, um outro tomar banho, outro mergulhar, imergir e submergir. Como dentre os significados há o sentido de lavar-se ou tomar banho, alguns argumentam que pessoas tomavam banho no sentido de se lavar, jogando água no corpo e não se mergulhando na água. Mas alguns contra-argumentam, dizendo que poderia ser um banho em um rio, e neste caso poderia a pessoa também mergulhar. Mas além deste sentido de lavar-se ou tomar banho, como já citei no original, esta palavra baptizo, ela tem o sentido de mergulhar, imergir e submergir. Veja que a tradução dá mais ênfase a imergir, pois dá mais dois sinônimos, que é mergulhar e submergir. Esta palavra batizo era inclusive usada para falar sobre coisas submersas, como, por exemplo, embarcações afundadas. Um outro exemplo antigo, claro, que mostra o sentido desta palavra baptizo, é um texto escrito pelo conhecido poeta e médico grego Nicânder, que viveu aproximadamente há 200 anos antes de Cristo. Ele escreveu uma receita de como fazer picles, e nesta receita Nicânder diz que para preparar picles, o vegetal deveria ser primeiro bapto, que é a raiz da palavra batismo, mergulhado em água fervente. Na continuação da receita, ele orientou que depois de mergulhado o vegetal na água fervente por um tempo, o mesmo deveria ser retirado daquela água e baptizo na solução de vinagre, ou seja, deveria ser imergido naquela solução de vinagre. Veja que ambos os verbos, o bapto e batismo, descrevem a imersão dos vegetais em uma solução. Pelos dois exemplos citados, podemos notar que a palavra batismo tem este sentido de imersão. Voltando aos textos bíblicos, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 23, de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, que eu vou citar, tem outro texto ali que é utilizado pelas igrejas que defendem o método de batismo por imersão. Veja o que diz o texto. Ora,
João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Muitos no grego é a palavra polos, né? E ela significa numeroso, muito, significa grande. O texto no original mostra claramente que era um numeroso volume de água. Era uma grande quantidade de água aquele local onde João estava batizando as pessoas. Olhando para este texto, me parece não ser razoável imaginarmos que João precisava batizar pessoas onde houvesse um grande volume de água, só para tirar um pouco e aspergir ou borrifar nas pessoas. Um outro texto que normalmente se utiliza para caracterizar o batismo por imersão está relatado nas cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, isso no capítulo 6, versos 3 e 4, que de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, o texto diz: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aqui é claro que o texto é usado como analogia, se referindo à morte de Cristo e à morte do velho homem, no pensamento de que, da mesma maneira como Cristo morreu e ressuscitou, o cristão batizado morre com o velho homem e nasce uma nova criatura. Pensando neste sepultamento do velho homem, a analogia feita aqui em relação ao batismo é que não se sepulta pessoas com parte do corpo fora do túmulo. Em um sepultamento tradicional, o corpo é completamente coberto pela terra. Seguindo, então, esta linha de raciocínio, o batismo nas águas também deveria ter o corpo completamente mergulhado nas águas, como se fosse um sepultamento do velho homem. Então, olhando para esta analogia e as explicações anteriores que dei, parece ser mais razoável entender a forma de batismo da igreja primitiva como sendo por imersão. Mas, como eu disse anteriormente, não tive como objetivo nesta reflexão criticar os que pensam diferente. Aliás, precisamos considerar que temos muitos outros irmãos genuinamente convertidos a Cristo Jesus, que foram batizados por efusão ou aspersão, porque esta era a forma de batismo que a igreja oferecia para eles, aquelas igrejas onde eles decidiram seguir a Cristo. E precisamos respeitar estas pessoas como irmãos em Cristo Jesus. Essas pessoas também podem dizer a mesma coisa a nosso respeito, de que eles devam nos respeitar, ainda que nós batizemos com um batismo que é diferente daquele que eles acreditam, mas que nós fizemos isso com uma fé genuína em Cristo, procurando seguir a Cristo. Vejam, são pontos de vista diferentes, são interpretações diferentes, mas todos que se batizam por iniciativa própria tomaram a decisão de seguir a Cristo. A pergunta que merece uma resposta aqui é: e se a pessoa, então, batizou por um daqueles métodos que pode estar errado, um desses 3 métodos que de repente pode estar errado? Esta pessoa, ela perde a salvação? Podemos encontrar uma resposta a esta pergunta no livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, que de acordo com a Almeida Corrigida Fiel, o texto lá diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O batismo é uma confirmação desta fé que Paulo está dizendo aos Efésios. E, portanto, a confirmação é possível ser externada nestas 3 formas apresentadas nesta reflexão. Há casos, por exemplo, de pessoas que querem se batizar por imersão, mas elas estão impossibilitadas
E neste caso, então, a igreja oferece o batismo por efusão ou aspersão, ainda que a prática tradicional da igreja seja o batismo por imersão. Nós temos exemplo na Bíblia de alguém que foi salvo sem mesmo se batizar. É o caso do ladrão da cruz que foi crucificado aí do lado de Jesus, aquele ladrão que reconheceu a sua vida como sendo um pecador, alguém que precisava do sacrifício de Cristo para a purificação dos seus pecados. Ele estava pendurado naquela cruz ali do lado de Jesus, né? E quando ele reconheceu Jesus como Filho de Deus, o único que poderia lhe salvar, ele então agora, na condição de pecador, ele diz para Jesus: ó Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então atendeu o pedido daquele homem, porque Jesus, ele olha para o coração daquele homem, ele olha aquele homem como alguém de fé, olhando para Jesus como sendo o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, que salva. E Jesus, então, olhando para o coração daquele homem, Jesus diz: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vejam, ele não foi batizado devido às circunstâncias que lhe impedia de ser batizado. E Jesus considerou o coração dele e a sua fé, e Jesus concedeu a salvação a ele ali nos seus últimos momentos de vida. Agora, deixa eu dizer algo muito importante. Embora o batismo não salve ninguém, a falta do batismo como recusa às ordenanças de Cristo, isto leva a pessoa a perder a salvação. Eu falei sobre isso na reflexão anterior e eu enfatizei naquela reflexão que quando a pessoa não se batiza, ela está demonstrando uma falta de fé em Jesus e ela está rejeitando os conselhos de Jesus, a palavra de Jesus. E não acreditar em Jesus é continuar vivendo no estado de condenação. Não querer se batizar configura a rejeição aos conselhos de Deus e às suas ordenanças. Neste caso, a pessoa perde a salvação por não acreditar nas palavras do Filho de Deus que ordenou para os seus discípulos serem batizados. E aí eu quero concluir a meditação, a reflexão de hoje, lendo o que Jesus disse, foi uma das suas últimas palavras antes dele ser elevado aos céus. Daí Mateus, ele registra isso no capítulo 28, verso 18 e verso 19, onde ele diz o seguinte: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus ainda acrescentou, em Marcos registrou no verso 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. É justamente isso que eu estou fazendo nesta ocasião, ensinando a cada um a guardar as coisas que Jesus ensinou ou que ele mandou. E uma das coisas que ele ensinou e mandou é que as pessoas devem ser batizadas. Vejam, a ordem de Jesus é para que todas as pessoas se batizem. Mas nós sabemos que muitos não se batizam porque não creem em Jesus ou não querem seguir a este Jesus. Eles não querem se tornar discípulos de Jesus. E aí então estas pessoas continuam caminhando na escuridão, e o fim destas pessoas é perdição. Eu pergunto a você que me ouve neste momento: você já é um discípulo de Jesus? Você já tomou a decisão de se batizar? Se você ainda não tomou esta decisão, tome urgentemente, pois quem não se batiza recusa a palavra de Jesus e esta pessoa não terá salvação por não crer no unigênito Filho de Deus. Eu vou orar por você para que, se você ainda não tomou esta decisão, Deus lhe ajude a tomar a decisão agora mesmo e seguir estes conselhos de Jesus Cristo. Que Deus lhe ajude nesta direção.
Oremos ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, mais uma vez por poder transmitir a Tua palavra a estas pessoas que me ouvem através deste canal, ó Deus, que o Senhor nos permitiu ter para transmitir a Tua palavra. Ó Deus, se há dúvida no coração desta pessoa que me ouve de se batizar, que esta dúvida seja banida, que esta pessoa, Deus, comece então a examinar as Escrituras e entender os planos do Senhor para a vida dela, para que ela possa fazer parte do rebanho do Senhor, do aprisco do Senhor Jesus, que é o nosso supremo pastor. Meu Deus, ajude esta pessoa a ir adiante seguindo os teus conselhos e não desistir, mas que ela possa, Deus, ir a cada dia mais ao encontro do Senhor e cumprindo com os teus propósitos neste mundo. Eu peço ainda nesta hora, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer o coração daquelas que já tomaram esta decisão, para que elas não venham desistir por nada, mas que elas possam, Deus, perseverar firmes na Tua palavra, com uma fé inabalável, aguardando a vinda de Cristo, ó Deus, estando preparado para que um dia possa ser levado para habitar com o Senhor no lugar que o Senhor tem preparado para todos os salvos. Ainda peço, ó Deus, nesta hora, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre o Teu povo e tira, ó Deus, as enfermidades que têm assolado estas vidas. Ó Deus, tira todo o mal. Abençoe, ó Deus, o salário, o pão de cada dia, a renda do trabalhador, do empresário, ó Deus, do autônomo, profissional, liberal, que eles tenham, ó Deus, o pão de cada dia e as suas necessidades supridas. Eu peço, portanto, a Tua bênção, a provisão e a Tua proteção, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Eu quero pedir para você que não está inscrito no canal Palavras de Vida, se inscreva, porque quanto mais pessoas inscritas, o YouTube vai mandar esta mensagem para mais pessoas e você vai estar nos ajudando a semear a palavra de Deus. Daí Deus irá recompensar a sua vida. Mas você também pode fazer a sua parte da semeadura, compartilhando esta palavra com seus amigos. É tão fácil, pega o link e mande ali nas suas redes sociais, e eu sei que os seus amigos que dão crédito às coisas que você posta, ele vai lá dar uma olhada e ele vai ser abençoado. Então eu peço que você faça isso e que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Em breve estaremos aqui de volta com mais uma reflexão, se Deus assim permitir. Então um grande abraço a todos, até breve, se Deus quiser.